uma ação do céu. Pai, nós só temos que te agradecer, mas também nós queremos voltar agora, Senhor, a dedicar a honra, a glória, o louvor, a nossa adoração ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a Ti nessa tarde, que o Senhor, de uma forma tão especial, venha, Senhor, visitar este lugar, que a Tua presença, Senhor, encha, Senhor, esse templo. Senhor, assim como o Senhor encheu, Senhor, o templo, naqueles dias, ó Pai, de consagração do templo, que o Senhor encheu, e Senhor, que todos viram e sentiram a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que hoje, Senhor, seja diferente da Tua casa, que nós saiamos daqui diferente, Senhor. Pai, nós possamos sair daqui hoje, cheios da Tua presença, glorificando que o Senhor nos visitou. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, quem veio, Senhor, pedir uma resposta, quem veio, Senhor, me busca, Senhor, de uma solução para qualquer tipo, Senhor, de circunstância que esteja vivendo, que o Senhor hoje fale aos nossos corações, que hoje sejamos impactados pela Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, venha fluindo, Senhor, no nosso meio. Eu quero te apresentar a equipe do louvor, Senhor, porque, Senhor, grande, Senhor, é a responsabilidade dos levitas na Tua casa, Senhor, de levar a Tua igreja, Senhor, à adoração e fazer com que a glória Tua desça, Senhor, sobre esse lugar. Por isso, Senhor, ocupa, Senhor, todos os espaços. Pai, eu quero chamar a presença também dos Teus anjos, que os Teus anjos ministradores estejam nesse lugar, ministrando aos nossos corações. Pai, que os nossos corações hoje sejam quebrantados, Senhor, ao ouvirmos o Teu louvor, ao ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, que não sejamos mais as mesmas pessoas, mas que possamos nos derramar no Teu altar, Senhor, numa atitude, Senhor, de reverência, numa atitude, Senhor, de arrependimento, numa atitude, Senhor, de que quer mais de Ti, de que quer mais receber de Ti. Por isso, Senhor, sacia hoje a nossa alma, que o nosso espírito seja alimentado, Senhor, e hoje a Tua palavra venha como uma espada, dividindo, Senhor, a alma, o espírito, Senhor, mas que saiamos daqui revestidos, cheios, transbordando, Senhor, da Tua presença, porque sem a Tua presença, Senhor, nós simplesmente somos vasos vazios, mas com a Tua presença, nós somos lamaredas de fogo, Senhor. Instrumento Teu, é a Tua presença, Senhor, que importa, Senhor, porque sem a Tua presença, Senhor, nada nós podemos fazer. Por isso, Senhor, nesse final de tarde, Senhor, traz, Senhor Deus, a Tua presença de uma forma especial e recebe um aroma suave o nosso louvor. Assim, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos se pé, cumprimente o máximo de irmãos que você puder. Dá um aperto de mão, um abraço, se você tem habilidade para isso. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Tem que esperar as irmãs. Ela pronta porque passou a semana toda. Tá vendo? Tá vendo?
nós viemos cultuar, amém? Dá um forte aplauso ao Senhor. Vamos trabalhar assim. A graça da paz, igreja. Amém. Nós seremos pela presença do Senhor nessa tarde. Nós estamos dispostos a fazer do seu coração um altar de adoração para Ele, porque só Ele é digno, só Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. E por isso que nós queremos fazer aqui, adorá-lo, em espírito e em verdade. Então vamos dar a Ele toda adoração que Ele tem. Só te Senhor, o nosso coração está feliz pela tua presença nessa tarde, Deus. Muito obrigado, Jesus. Pai, nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem
determinando o seu coração. Hoje o Senhor louvou vai ser diferente. Porque muitas vezes nós louvamos ao Senhor com os nossos lábios, mas o Senhor quer o louvor do coração. Amém? Então, não se preocupa com o que você passou, com coisas que aconteceram, porque o nosso Deus está à frente de tudo. E eu disse para você, tão somente em agora. Agora, porque tudo acontece através do louvor, né? A palavra diz que o Senhor passeia mesmo, louvores, então Ele está aqui. Ele está ouvindo o louvor que sai do teu coração, porque Ele ouve além da nossa voz, amém? Então vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, aleluia. Aleluia. Senhor, nós queremos, ó Deus, ter o nosso coração derramado em tua presença. Buscar a tua presença, Senhor, em tempos difíceis. Não importa, Deus. Queremos estar, Deus, sermos um só contigo. Queremos estar pertinho do teu coração. Queremos ouvir a tua voz. Aleluia. Glória a Deus. Perto que Ele está. Você pode dizer isso? Junto a seus pés. Pois prazer maior não há. Declare isso para Ele. Aproveite esse momento agora. Tudo que há em mim. Aleluia. Quero te ofertar. Confesse isso a Ele, você. Mas ainda eu vou. Mas Ele quer ouvir, Ele quer receber. Comparado com Deus. Não sou apenas eu amigo que morreu. Eu sou Senhor de todo o teu coração, aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei.
seu amor sobre a tua vida. Muitas vezes despertamos pela manhã e esquecemos são tantas as coisas, mas o primeiro momento de nossa vida tem que ser para Ele. Amém? Abrir os teus olhos e declarar: Senhor, como Tu é limpo, Pai. Deus, como Tu és maravilhoso. E nós ouvimos a voz dele dizer: amado Deus, porque nós correspondemos a um amor que é incondicional. E nós devemos amar ao Senhor dessa forma. Amém? Não importa as circunstâncias. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E Ele vai falar ao teu ouvido. Ele vai declarar aquilo que Ele quer que você saiba. É particular teu com Deus. Ninguém vai receber aquilo que você está recebendo. Então adore o Senhor. Ele falará contigo, amém? Aleluia. Tua voz, Senhor, faz chover no deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas, as águas agitadas, de uma alma inquieta, que não consegue descansar. Eles descansam. Senhor, Deus do universo, tua voz, Senhor, é cheia de majestade, pela boca direção, diga, e toda confusão, esse é nosso Deus, e traz toda presença. Eu preciso falar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu
minha alma está aflita, a voz do Senhor te acalma. E Ele diz: te aquieta, porque eu sou teu Deus e a minha voz te alcança. Através da voz do Senhor, tudo se fará. Creia nisso, aleluia. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toque-me com o braço voltado. Toca-me com braços do amor. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra mesmo Deus chamar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Senhor. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra mesmo Deus chamar. Eu não te ouvi. Eu oro. Eu não te ouvi. Agora em lamento, no meio do tormento, amores, amor, mas eu te ouvi. Eu vivo, se eu te ouvi. Declara. Fala. Está canção aqui, peraí. Toca-me com brasas do altar. Vai ele. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra vendo Deus chorar. Mais uma vez. Fala, Deus. Fala, Deus. Pede ele. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra vendo Deus. Você mais uma vez, fala a Deus. Fala, Deus. Levanta suas mãos bem alto. Deixa ele te ver, dizendo, fala comigo. Traz a tua palavra ao meu coração. Toca na minha vida. Se alegra vendo Deus andar. Feche os olhos. Levanta a tua mão, um minuto. Abra a sua boca, glorifique. Desbrava a unção de Deus que é em ti.
nome de Jesus. Adora a igreja. Sem tensão agora. Deixa a igreja agora. Abra sua boca. Adora. Adora. Irmão, arracheire embora esse. Viração do dia em tua presença, desejosos para ouvir tua voz ao nosso coração, às nossas famílias, aos nossos filhos, aos pais, Pai, em nome de Jesus. Adore, aproveita a presença. Espírito Santo, os aqui dos filhos de Deus, comprados pelo precioso sangue de Jesus, perdoados, transformados, queridos, para ministrar a palavra de Deus nesta tarde, nós convidamos o Fabiano. Você é bem-vindo a este lugar. O Senhor te use poderosamente. Estenda a sua mão. Aí, usa a tua filha. Sabemos que você reservou esta tarde para isso. Ministra no nosso coração. Faz aquilo que te apraz para esta tarde. Nós nos submetemos à autoridade profética que haverá na boca da tua filha. É a nossa oração. E a igreja diz: amém. Vamos receber um forte aplauso. Graça e paz. Amém. Pode sentar. Eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. A gente vai ler alguns versículos. Eu queria te convidar a deixar a Bíblia aberta, que a gente vai lendo pouco a pouco, tá certo? Eu leio, conversa um pouco, ministra, e depois a gente volta a ler novamente. Hoje a gente vai, o Senhor vai falar ao nosso coração a partir da vida de Gideão. Tanto nesse culto como no próximo, outra pessoa, a pastora vai ministrar no próximo, e também vai falar sobre Gideão. Então a proposta é que a gente aprenda um pouco com o chamado e a forma como Deus usou Gideão no tempo dele. O livro de Juízes, ele conta a história de vários homens, também algumas mulheres, que Deus usou naquela época como líderes. Né? Quando fala que Gideão, por exemplo, ele foi considerado como, ele foi um juiz no tempo dele, não é a mesma ideia de juiz que a gente tem hoje, só para julgar algumas causas. Mas a ideia de juízes naquele tempo era no sentido de liderança, né? De pessoas, muitos homens, algumas mulheres também, que Deus levantou com um determinado propósito em cada tempo para promover libertação. A maioria das vezes é porque o povo de Deus estava em alguma situação de opressão, né, de dificuldade. Deus levantava algumas pessoas para trazer ou para conduzi-los, né, à vitória. E Gideão foi um desses, e um dos mais comentados. Acho que todo mundo que, talvez a maioria, se não todos, mas a maioria, já ouviram falar sobre Gideão, sobre os 300 que Gideão liderou, os 300 homens que Gideão liderou para vencer
um exército que era muito numeroso. Mas antes de Gideão chegar a liderar os 300, ele teve um encontro com o Senhor, que foi o início, né, do processo de Deus para chamá-lo. E a gente vai ler um pouco sobre esse início. Eu queria que você lesse comigo o versículo 1 até o 6. Que diz assim: novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento sequer. Eles subiam trazendo seus animais e suas barracas e chegavam com enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. E por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando começa aqui a história do chamado de Gideão, a Bíblia diz que Israel estava vivendo um tempo, e na história diz que eram 7 anos, já fazia 7 anos que Midian, né, que era o povo principal ali, que se levantou como inimigo deles, os midianitas, mas não sozinhos. Eles já eram grandes, mas eles se juntaram aos amalequitas e a outros povos que viviam no Oriente, também ali na região próxima, e os 3 povos se juntavam e durante 7 anos eles investiam, de tempos em tempos eles iam contra Israel. E a Bíblia diz que eles eram numerosos, eram fortes e destruidores. Não era um povo assim fácil, bonzinho, não. Eles iam com o objetivo, a palavra diz, de destruir tudo. Não ficava nada. Quando eles chegavam, acampavam, saqueavam o que podia saquear de colheita, do campo e também dos animais, e o que eles não conseguiam levar, eles matavam. Então deixavam o povo literalmente sem recursos, sem nada. E a Bíblia diz que isso não foi uma vez, nem duas. Que isso acontecia reiteradas vezes durante 7 anos. E por causa desses ataques, desse longo tempo de opressão, o povo de Israel sofria tanto que para resistir, para sobreviver a essa opressão, a Bíblia diz que eles formaram esconderijos. Eles construíram lugares em cavernas, em rochas, lugares que fossem escondidos para que eles ficassem ali de alguma maneira a salvo. E diz que era tanta opressão, e depois de tanta opressão, eles resolveram clamar o Senhor. Israel clamou o Senhor. A palavra também diz que essa opressão toda, essa destruição toda que esses povos traziam, era consequência do pecado de Israel, porque eles tinham se afastado do Senhor. E Gideão aparece a Bíblia vai falar de Gideão nesse momento, nesse contexto. Diz que Gideão estava em um lugar, né, chamado lagar, era um lagar, ou seja, um lagar é um local específico para pisar uvas, né, para tratar ali as uvas, esmagá-las e produzir, por exemplo, o vinho. E Gideão estava nesse lugar malhando o trigo. O trigo, quando ele é colhido, quem for agricultor aí vai ter mais experiência, eu vou falando um pouco para você. Mas o trigo, quando é colhido, ele costuma ser malhado, ou seja, ser ali para soltar os grãos do trigo, daquelas hastes. Geralmente se faz isso no próprio campo, no lugar de colheita, porque é um lugar aberto, um lugar amplo. Então já vão colhendo, malhando e coletando os grãos. Mas a época que Gideão vivia, o pouco que eles tinham que fazer isso escondido, para colocar a salvo. Então ele colhe o pouco que tem e vai fazer esse trabalho num lugar que não era apropriado para isso, que era um lugar, era um lugar de outra coisa, mas era um lugar escondido, então era um lugar protegido. Eu já ouvi muitas histórias, porque desde criança, ia para a EBD, e eu tenho uma lembrança que algumas pessoas contavam história, ou pregadores, diziam assim: Gideão, um covarde, mas Deus escolheu
para o seu propósito. E já depois de adulta que eu fui lendo, e tentando lembrar e pensar como esse contexto às vezes acontece na nossa vida, às vezes acontece na minha vida, na sua vida, também que a gente passa por tempos de opressão, por tempos de muita dificuldade. E eu fiquei pensando, digo, mas eu não consigo ver Gideão como um covarde. Porque depois de 7 anos de opressão, se coloque no lugar. Você plantar, você criar, vem o inimigo, arrasa tudo. Aí você passa o tempo, se anima, vai de novo, planta, cuida dos animais, vê o inimigo, arrasa tudo. Imagine isso várias vezes. Não é para ficar com medo, eu ficaria. Eu ia achar um lugar escondido também para fazer alguma coisa. Foi isso que Gideão fez. Gideão não aparece como alguém covarde. Ele aparece como alguém acuado. Alguém que está num contexto de opressão. Alguém que está num contexto de muita dificuldade, crônica. Dificuldade que se arrasta. Dificuldade que dura um bom tempo. E mesmo num contexto de opressão, de dificuldade, de luta, de humilhação. Porque você construir algo, vir alguém pisar, destruir, desfazer. Você faz de novo, e a pessoa faz de novo, e o exército vem de novo. Isso é humilhação. É mostrar para você que você não vai conseguir mesmo, que não adianta tentar, porque toda vez que se levantar, eles são mais fortes e vão vir destruir. Aí Gideão resolve, junto com algumas pessoas, achar esconderijos, e o que é melhor, ele não fica só escondido. Ele se esconde, ele se protege, ele está com medo, mas ele resolve fazer alguma coisa. Ele diz assim, eu vou pegar o pouco trigo que eu tenho, eu vou debulhar, eu vou malhar lá no lagar, eu vou tentar salvar um pouco, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou me submeter a essa opressão. Aí Deus chega para Gideão e encontra Gideão nesse lugar, num lagar. Né? E aí a gente queria ler com vocês o versículo 11 e 12. Juízes 6, 11 e 12. E diz assim, o anjo do Senhor veio, assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Ioás ben Abiezer, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor aparece a Gideão e lhe saúda. O Senhor está contigo, valente guerreiro. É tão interessante porque Deus se aproxima do anjo. O anjo ali representava a presença do próprio Senhor. Se aproxima de Gideão. É interessante que ele não aparece assim uma luz, algo brilhante, um efeito especial. Diz que ele chega, senta embaixo do carvalho e fica observando. E depois fala com ele. E chama o nome dele de Gideão, valente do Senhor. O Senhor é contigo. E é interessante a reação de Gideão, porque Gideão vai, está falando comigo mesmo, acertou o endereço, tem certeza. E aí começa a vir uma conversa deles, que é muito interessante. Quando a gente leu isso aqui, o Senhor ministrou meu coração. A perspectiva de Deus, a maneira como Deus vê, a maneira como Deus enxerga a valentia é diferente da nossa. Geralmente a gente chama de valente os caras que não vai para desaforo, vai fazer o quê? Vamos lá agora. Você disse o quê? É o que? Vamos lá agora resolver isso. É quem aparentemente vê uma situação que diz, vamos lá, vamos resolver. Eu lembrei de Pedro. Pedro era um cara que, se fosse aquilo dizer, era um valente. Porque Pedro ele reagia rapidamente. Ele dizia logo o que vinha na cabeça. Ele colocava logo, o que é Jesus? Aqui ninguém vai, não vai acontecer isso não. O soldado foi prender Jesus, ele pegou a espada na hora e reagiu. Cadê Pedro? Pedro não tinha medo. Então Pedro, aos olhos de muita gente, diz assim, é o cara, o valente. E assim muitas vezes que a gente vê valentia. Mas a gente olha, se a gente for olhar pela visão aqui do Senhor, que Ele coloca na vida, isso não é valentia. Isso é afoitice. Já ouviu essa palavra afoito? Minha mãe dizia muito essa palavra. Segura esse menino que ele é muito afoito, senão ele vai para a água. Olha fulano que ele é afoito, senão ele vai pisar na hora, vai colocar
afoitos, mas ele gosta mais ainda dos valentes. Amém? Se você é afoito, não tem problema. Ele transforma afoito em valente. Amém? Se você é medroso, como eu, por exemplo, não tem problema. Ele também pega os medrosos e transforma em valente. Amém? Porque quem forja a valentia na gente é o Senhor. Tem níveis de opressão, tem níveis de guerra, tem níveis de luta, que só a presença do Senhor para nos fazer resistir, para nos fazer achar um lugar e dizer: daqui eu não saio, eu vou continuar, eu vou resistir a essa opressão, eu vou ser valente. Foi isso que Gileade fez. Da palavra do Senhor, a gente pode olhar para esse lugar, o lagar, e olhar para a nossa vida também. Querido, eu não sei, às vezes, a situação que a gente pode passar, e você pode estar passando. Um diagnóstico, às vezes um problema na família, uma luta que você atravessa, que perdura, às vezes uma guerra que você tem que vencer todo dia para poder ficar firme na presença do Senhor. Eu não sei quais são os midianitas que se levantaram ou que têm se levantado contra você. Eu não sei quais são a quantidade de anos que você enfrenta a opressão, que você já foi humilhado, mas eu sei de uma coisa: deve ter algum lugar perto de você para você se esconder e você dizer: eu não vou desistir, nem que seja um pouco de trigo, eu vou malhar. E Deus quer que a gente pegue o trigo que tem e não desista. Se esconda lá, clame ao Senhor e malhe o seu trigo. Tem gente que enfrenta situações completamente adversas, mas acha um lugar para servir ao Senhor. Tem mulher, eu disse isso no sábado, quando a gente estava aqui, nessa ministração. Eu conheço muitas pessoas da igreja, na minha célula, na célula das minhas irmãs com a pastora Rosângela, na igreja, irmãs que já o Senhor já guardou, que quando eu leio esse texto, quando o Senhor me chamou meu coração, eu disse: ali era valente. Porque era gente que no contexto de opressão não desistiu. Conheço gente que no contexto de total dificuldade disse: eu vou continuar, eu não vou desistir da célula, eu não vou desistir do meu filho, eu não vou desistir da minha família. O pouco que tem que eu vou fazer é pouco, parece que eu sou fraca, parece que eu não tenho força nenhuma, mas eu não vou largar. Está cheio de gente, se você olhar um pouquinho, você vai encontrar essas pessoas do seu lado, sentadas na cadeira, no domingo, na quarta, estão por aqui. E talvez seja você uma delas. Glória a Deus! Aleluia! Eu conheço mulheres que, quando o filho nasceu, recebeu um diagnóstico completamente adverso. Que era a pessoa, às vezes, assim agora, né? Acabou tudo. Parecia que era o começo, mas parecia que é o fim agora. E elas não se intimidaram. Venceram a desilusão, venceram dificuldade. Um dia após outro, porque senão não passa de mágica não. É enfrentando, às vezes, preconceitos, dificuldades, obstáculos, para poder ajudar o filho no desenvolvimento, para poder fazer o filho conhecer o Senhor. E essas mulheres estão por aqui. Os homens também, mas eu vejo muito isso em muitas mulheres que dão a vida, entra tudo na vida por causa da necessidade que o filho apresenta. Uma vez eu estava ouvindo um pastor de outro local, uma reflexão que ele estava fazendo, eu não esqueci, bem simples. Mas no meio dele dizia assim, ele dizia: eu pastorei uma igreja num lugar que a maioria, tem muita gente descendente de japoneses, assim, né? Migraram do Japão, e aí as famílias foram crescendo, então tem muita gente dessa descendência na igreja que ele pastoreia, em São Paulo. E ele dizia assim, e é um povo que vive muito, tem muita assim, são muito longevos, tem muitos idosos, muitas ovelhas idosas. E ele disse que um dia recebeu uma família e foi pedir ajuda a ele para poder conversar com a mãe, que era a matriarca, a mais velha assim, da família, porque ela queria se envolver em muita coisa, mas ela já estava com a saúde frágil, a idade muito avançada. E meio que foram assim, pastor, você tem que ajudar a gente, tem que convencer ela que ela não pode mais se envolver nessas coisas da igreja.
Ele disse que ficou assim impressionado, depois foi conversar com a ovelha dele, bem idosa. Mas irmã, ficou ouvindo, mas eu quero, pastor, eu quero me envolver, eu quero servir, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele ficou ouvindo e conversando com ela com todo jeitinho. Disse, mas veja, nessa atividade, nessa aqui não dá, mas vamos orar, Deus vai lhe mostrar. Ele disse que passou um tempo, ela voltou. Quando voltou, disse assim, pastor, eu já sei como eu vou servir. Porque ela era bem idosa mesmo. Ele disse, como? Você estava pensando, e Deus me mostrou. Eu gosto muito de ler, pastor. Eu gosto de ler o jornal. E eu, para conservar minha língua, né, de onde eu vim, eu gosto de ler o jornal do Brasil e ler também as notícias de lá, no idioma de lá. E o pastor, sim. Ela fez assim, então eu decidi que eu vou ler e orar. Então, cada notícia que eu leio, eu oro. Eu leio uma notícia e oro. Nos dois idiomas. Ele disse que ficou impressionado e disse assim, nunca mais, meus irmãos, nunca mais eu consegui ler o jornal da mesma maneira. Porque ela me ensinou a como interceder a partir daquilo do pouco que ela conseguia fazer. E às vezes a gente está assistindo telejornal, fica desesperado, porque é feminicídio, porque é violência, porque é um monte de coisa, e o máximo que consegue fazer é se agoniar, desesperar, sair falando um monte de coisa, e não consegue às vezes orar. E você pode ter um lagar na sua frente. O que é que a gente faz diante de tanta violência? O que é que a gente faz diante de tanto desamor? Você ora, porque isso pode ser um lagar que o Senhor está te mostrando, e você dizer, vou malhar esse trigo aqui, vou interceder por aquela família que perdeu alguém violentamente, vou interceder por essa situação. Isso é um lagar. Você tem lagar perto de você. E essa palavra é uma palavra primeiro de encorajamento. Não abra mão de fazer algo para resistir a esta opressão. Se você ainda não achou lagar, olhe ao seu redor, olhe dentro da sua casa, ache um lagar e vai malhar o trigo que o Senhor lhe deu. Porque isso é valentia. Amém? Mas o Senhor também prosseguiu na conversa com Gideão. Porque quando ele chamou Gideão de valente, Gideão não aceitou de cara. Gideão enxergava o que Deus enxergava. Deus olhava para Gideão e via valentia. Gideão não via isso. Gideão via fraqueza, Gideão via pequenez, Gideão via outras coisas nele mesmo. E Deus insistiu na conversa com Gideão. Vamos ler o versículo 13 e 14. No 13 e 14, essa é a resposta que Gideão dá ao anjo, quando o anjo fala com ele. Ao que Gideão disse, ai meu Senhor, se o Senhor está mesmo conosco, por que tanta calamidade? Por que a gente está passando por isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando afirmam, não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então, o Senhor olhou para Gideão e lhe deu uma ordem. O Senhor deu o que a ele? Uma ordem. Vá com a força que você tem e liberte o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem está te mandando. É muito interessante essa conversa. Porque Deus chama, Deus afirma para ele uma identidade que nem ele via. Deus chega para ele num contexto que parecia de humilhação e diz, você é valente, e ele não aceita. Ele diz, eu? Não, Senhor. Está falando com outra pessoa. Errou o endereço, sou eu não. Eu? Nossa, é o Senhor mesmo que está falando. Cadê? Se é o Senhor, por que a gente está nessa confusão aqui? Nessa guerra? Não é o Senhor, não. E aí o Senhor não aceita os argumentos de Gideão. Diga assim, o Senhor não aceitou os argumentos de Gideão. Interessante é que o Senhor não ficou debatendo com ele. Não é isso, rapaz, está duvidando de mim, não estou dizendo que você está lendo. Então o Senhor não ficou nesse. O Senhor não deu uma ordem. Disse, ok, você é fraco, você é fraquinho, pois pega essa sua pouca força mesmo e vá e liberte o povo das mãos
Deus faz isso, Deus não está negando o que Gideão está passando. Não, Deus não está assim dizendo que nada, como às vezes a gente faz com algumas pessoas. Eu estou ruim, eu estou cansado, eu não sei o quê. E a pessoa fala que nada, isso é besteira, isso é até palavras às vezes que menosprezam. Deus não ignora a dor. Deus não ignora a dor. Vai ver isso aqui na frente. Deus não está fazendo pouco caso da situação de Gideão. Deus estava vendo exatamente quem era Gideão. Tanto é que Deus chega com palavra primeiro de incentivo. Gideão, está ali. Porque às vezes a gente está tão machucado. Às vezes tem situação que quebra a gente, que a gente não enxerga nem um pouco de coisa valiosa que a gente tem. Eu estava lembrando de uma situação que do dia a dia, né? Do trabalho, tem um projeto lá que a gente faz algumas vezes com algumas crianças. Não é evangelismo, é um projeto de trabalho com as crianças, literatura, lazer, né, na parte da educação. Mas são crianças num contexto de muita dificuldade social. E um dia a equipe estava bem pequena, e um menino que sempre ia, ele sempre tinha um comportamento legal, fácil, mas nesse dia ele estava impossível. E eu correndo de um lado para o outro para resolver as coisas, aí vi uma pessoa daqui e disse assim: fulano hoje tem condições não, viu? Olha, não para, está tumultuando tudo, vai fazer o quê? Eu digo, calma. Se não der certo, eu trago ele para casa, não quero pertinho. Vá lá, converse com ele, daqui a pouco eu vou lá. E resolvendo as coisas, daqui a pouco vem a mesma menina. Olha certo, não para, já falei, já disse que ela vai para cá, não para, não, sem condições. Aí eu, calma, já terminei aqui, vamos lá. Aqui lá com ela, ele já estava pelo chão e tirando a atenção das outras crianças. Eu, que é isso, meu amigo, vem cá, senta aqui. Ó, desse jeito não tem problema você em casa, não é o que eu quero, mas me ajude. Dê uma chance aqui, ó, aqui, ó, contando uma história, vamos prestar atenção, daqui a pouco eu vou fazer perguntas que não vai saber de nada. Eu fico olhando assim para mim, você está aqui do meu lado, vou ficar bem pertinho de você que eu quero me vigiar. E sentei do lado dele, e aí foi terminando a história, e a menina fazendo um monte de perguntas, e ele respondendo tudo. Daqui a pouco a pintura, e ele pintou tudo bem direitinho. E quando eu terminei o tudo, né? Eu achei estranho, ele não é assim, tem alguma coisa na família dele, não sei. Aí eu conversei com ele e disse assim: menino, foi tu que pintou isso aqui, desenho lindo, tu arrasou. Ele ficou olhando assim, eu estou impressionado como você é inteligente. Você viu que você acertou, você respondeu todas as perguntas que a tia fez. Aí o olho dele brilhou assim, olhando assim para cima. Eu disse: você é muito inteligente, viu? Aí ele, mas lá em casa eu disse que eu sou burro. Aí eu disse: burro? Meu Deus, depois o povo da tua casa está precisando melhorar. Eu disse: como que tu é burro? Me diz como que tu responde tudo isso aqui. Aí ele arregalou o olho e disse assim: eu acho que é o pessoal da tua casa que está errado. Você é muito inteligente, você respondeu tudo. E eu quero você aqui de novo, no próximo dia do projeto, porque você vai precisar ajudar essas crianças que estão mais fraquinhas, viu? Porque você respondeu tudo. E ele ficou assim, e aí foi brincar, se engajou. Ele é inteligente, ele tem saber, mas às vezes tem tantas coisas que vão trazendo outras vozes, que vai apagando a identidade dele. E é isso que às vezes o inimigo quer fazer. Deus te dotou, Deus te fortaleceu, você tem resistido, você tem perseverado, e às vezes você não consegue enxergar o que Deus está fazendo, porque parece que é pouco, porque você olha para o lado, e parece que o outro ministério é maior, e parece que a família do outro é melhor, e parece que a vida do outro é perfeita, e que a sua
ainda tinha dúvida. E eu acho muito interessante porque Deus teve paciência com Gideão. Vamos ler esses versículos aqui para a gente terminar. Versículo 17. Contudo, Gideão disse: se eu encontrei graça aos teus olhos, me dê o sinal de que é o Senhor que fala comigo. Não vá embora, fique aqui, até que eu vá e traga uma oferta e coloque diante de ti. E Deus respondeu, o Senhor respondeu: eu vou esperar até que você volte. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efá, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne no cesto, o caldo numa panela, trouxe a sombra do cavalo e os ofereceu a ele. E o anjo do Senhor lhe ordenou: come a carne e os pães, coloque sobre a velha e derrame o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia uma das mãos, tocou na carne e nos pães. Então brotou fogo da rocha, consumiu a carne e todos os pães sem fermento. E aí o anjo do Senhor desapareceu. Aí Gideão concluiu: realmente eu vi o anjo do Senhor. Ai de mim, ó Senhor meu Deus, eis que vi o anjo do Senhor face a face. Então o Senhor lhe disse: a paz esteja contigo, não temas, porque não morrerás. E depois de toda essa conversa, depois de Deus dar argumento para derrubar as desculpas dele, ele ainda estava inseguro. Era muito tempo de humilhação, era muito tempo de opressão. A identidade, a alma, o coração dele estava muito destruído. E ele diz assim: Senhor, por favor, só mais uma prova. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu lhe peço que fique aqui e me espere. E Deus espera. E não espera pouco não, é algumas horas. Por que ele vá, pega um cabrito, mate, faça pão e volte para entregar a oferta? Isso não tinha micro-ondas, não tinha carne congelada na hora, tinha que fazer, né? Não era rápido. E ele fez isso. E eu achei interessante, porque no início do texto, quando a gente leu, diz que o povo estava em miséria, porque os midianitas acabavam com tudo. Então eles estavam em dificuldades. E mesmo assim, Gideão oferta. Gideão pega um cabrito, pega 20 quilos de trigo e faz um pão sem fermento. Aí tem gente que acha que não tem nada para Deus. Não posso fazer nada, não posso dar nada, não tenho tempo nenhum. Minha vida é muito difícil, não tenho nada. Mentira! Gideão na miséria tinha oferta para entregar. Será que a sua miséria está maior, está pior do que a época que ele viveu? Olhe direitinho, tem alguma coisa na sua vida para você entregar ao Senhor. Gideão entregou, Deus esperou, mostrou, aceitou a oferta, fez o fogo aparecer. E quando Gideão viu aquilo, a palavra diz que o entendimento dele se abriu e ele entendeu: meu Deus, era o Senhor mesmo. E agora o que vai ser de mim? Eu vi Deus face a face. E o anjo sumiu. E depois que o anjo some, ele ouve a voz do Senhor: calma, não tenha medo. Você não vai morrer. Eu estou com você. Já não era o anjo falando na frente dele. Era ele ouvindo a voz do Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você precisa conversar mais com ele. Se você tem dificuldade, se você tem argumentos, se você tem justificativa, pare de guardar só para você, pare de só resmungar, fale para o Senhor: Senhor, a situação está difícil, Senhor, nem sei o que eu posso fazer, mas Deus vai te mostrar o que pode fazer, Ele vai reafirmar a tua valentia, Ele vai te encorajar, Ele vai se revelar a você, você vai aprender a ouvir a voz de Deus, ao ponto de você saber que é Ele que fala com você. E você vai perder o medo e vai enfrentar aqueles que têm
24, se for ler, você vai ver lá. E quando Gideão ouve essa voz de Deus, dizendo, eu estou contigo, e você não vai morrer, porque eu te darei paz. A palavra diz que Gideão coloca o nome daquele lugar, e diz, esse lugar é o Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Os midianitas já tinham sido vencidos, irmão, não. Essa conversa era num lugar escondido, perto de um lagar. O trabalho de Deus todinho estava acontecendo primeiro na vida, na alma, na mente de Gideão. Os midianitas continuavam lá, vivinhos da Silva. Não tinha mudado ainda não, ia mudar. Na próxima administração vai ver que mudou, amém? Mas por enquanto o trabalho de Deus era com ele. Olhe para mim. O Senhor quer se revelar a você como Deus que é a tua paz, como Deus que é a tua segurança, como Deus que te chama de valente e que te faz valente. Pegue seus 2 peixinhos, pegue os seus pães e diga, Senhor, é muito pouco, mas esse pouco eu lhe dou aqui. Transforma essa força, multiplica, me fortalece e vença. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Não esconda os seus 2 peixinhos e os seus 5 pães. Coloque na presença do Senhor e Ele vai fazer essa valentia brotar. E os opressores que querem te derrotar serão aniquilados em nome do Senhor. Amém? E se você está aqui, você está aqui, nem conhece o Senhor, nem tem experiência ainda com Ele, nunca viu, nunca ouviu a voz dele, mas se você sabe o que é opressão, se você tem se sentido pequeno, se você tem se sentido sem paz, se você não conhece ainda o Senhor, essa palavra é para você também. Porque o Senhor acha a gente onde a gente estiver. Onde é o teu lagar, o Senhor é o teu encontro. Ele está falando com você nessa noite também e dizendo, venha conhecer esse Deus, venha conhecer esse amor, porque Ele também quer fazer de você um valente, em nome de Jesus. Pessoas olhando agora. Não canta agora, por favor. Daqui a pouco. Dê só um minuto para o povo degustar do que eu vi. Agradeça a Deus pela voz que tradou o teu coração. Agradeça a Deus por você achar o lugar. Adoro. Ei, papai, ei, papai, oh, papai, Adoro. Feche seus olhos e a voz.
Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. São teus filhos, sempre não esqueço também. Só aproveitar esse momento. Nós vamos ofertar esse mal ao Senhor. Oferte esse ao Senhor. A batalha, eu contigo. Pai, esta nossa oferta, nosso vídeo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Pode cantar. Para o meu chamado, para a minha vida, porque no período que eu estava com câncer no útero, depois dos ossos, essa canção foi a que eu mais cantei com a mulher. Você sabe disso. Por mais que doesse, por mais que fosse difícil,
Deus dizer: eu estou com você. Eu sou contigo. Por isso eu louvo a Deus muito bem essa canção. Muito obrigado por vocês me permitirem com vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe essa banda. A glória de Deus Pai. Meu Deus, é no mundo de busquei e me trouxe para mim. Aleluia. Quem recebeu de Deus? Obrigado, família, palavra. Foi bonzinho. Deu para entender um pouquinho. Se tu veio aqui e precisa te entregar a Jesus, reconciliar sua fé, pastor, eu quero encontrar o lugar, eu quero encontrar meu espaço. E Jesus é aquele que abre os braços para receber você. Então, se você quer entregar sua vida a Jesus, agora, irmãos, amém? Você pode sair do seu lugar e vir até aqui. Alguém entre nós vamos encerrar este culto, mas você pode terminar ele entregando sua vida a Jesus, reconciliando a sua fé. Alguém aí? A igreja não. A igreja não. Alguém aí? Escute. É ou não é? Vamos orar. Se você for para casa, está na bênção. Mas hoje vai ter uma continuidade no próximo culto. Nosso culto é 8h30. Vou dar a palavra mais cedo. Porque se você veio e ia para casa, mas eu posso ficar. Você lancha aqui mesmo e fica, porque se o começo foi assim, vai ter continuidade daqui a pouco. Então eu te aconselho, se der, fica. É algo muito especial. É sério. É ou não é? É ou não é? Vamos fazer o que agora? Essa semana tem tempo. Hoje é quarta-feira, quinta, sexta, sábado. Nas redes sociais você vai entender o que é que vai ter, amém? Só que segunda-feira à noite, quando?
Segunda-feira nós teremos uma reunião aqui especial, que não é uma reunião da igreja, a igreja está cedendo espaço. Então não haverá nenhum tipo de evento aqui da igreja, nem na tenda, porque os Gideões Internacionais, que é aquela turma do Novo Testamento, vai ter uma reunião aqui, pastores, líderes vão ter reunião aqui, e quando terminar a reunião aqui, eles vão jantar lá na tenda. Então os irmãos, se tem alguma atividade, vai ter escola de mestres, escola de líderes na sala, não tem problema, mas se você tiver alguma atividade, a gente vai colocar umas mesas à parte para que você possa, e nós vamos dar a honra de receber os Gideões aqui, e eles vão jantar lá na tenda. Isso é pastor. Amém? Vamos orar. Quem quer agradecer a Deus por tudo que o Senhor falou hoje? Então, segundo o relógio ali, nós não temos mais tempo nenhum, mas mesmo assim, a gente vai orar. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa tarde, essa viração do dia tão significativa. Obrigado pelos teus filhos e filhas. Leva-nos para casa, alimentados, nutridos pela tua palavra. Obrigado pela grandeza do teu Espírito Santo, falando a cada coração, falando a cada vida. Obrigado, Senhor, por cada família aqui. E obrigado porque sabemos que tu estás, ó Senhor, a fluir na direção dos teus filhos. Tomai este povo, santificai o teu nome. Muito obrigado por esta tarde, início de noite e direção do dia. Muito obrigado. É a nossa oração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo consolide esta graça, esta unção de Deus na tua vida, hoje para todo sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe. Se você quiser me dar um abraço na pregadora, dar um aperto de mão, pode subir, dar um abraço, obrigado. E quem vai